rapaziada, mais uma edição da Liga no estilo home office. Estamos aqui cumprindo ainda a nossa quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus e a gente segue falando aí sobre a retomada gradativa do futebol do Maranhão. 3 clubes da capital já retomaram suas atividades: Motoclube, Sampaio e o Maranhão Atlético Clube. O Juventude no interior também retornou, porém alguns clubes ainda estão com dificuldades para esse retorno das atividades nesse momento aí de isolamento social. A Federação Maranhense de Futebol também cobra laudos dos clubes. Os clubes que retornaram, pelo menos o MAC e o Sampaio, já divulgaram o resultado dos testes aí para a Covid-19. Alguns contaminados foram identificados nesses retornos e a gente fala sobre tudo isso nessa edição da Liga O Estado. Vem comigo! Como eu falei na abertura, 3 clubes do futebol maranhense já retomaram suas atividades. O Sampaio foi o primeiro a voltar. Como a gente comentou aqui na edição da Liga passada, o Sampaio voltou aí com um protocolo sanitário desenvolvido lá no CT do clube e 4 funcionários do clube foram detectados aí com a Covid-19. Segundo a diretoria boliviana, nenhum desses infectados fazem parte da comissão técnica e nem do elenco do clube, ou seja, nenhum atleta e nenhum membro da comissão técnica. Essas pessoas que foram identificados aí com a Covid-19 já foram para os seus isolamentos nas suas casas. A informação que a gente tem é que ninguém está em estado grave, apenas mesmo com os sintomas leves da Covid-19. O Sampaio retomou com a apresentação aí de pelo menos 8 reforços. A gente lembra que o Sampaio, antes e durante a pandemia aí, desse período de inatividade do futebol, dispensou aí mais de um time inteiro, mais de 10 jogadores. Então o Sampaio retoma aí as suas atividades com 8 jogadores. O técnico Léo Condé acredita que alguns jogadores ainda devem chegar. O técnico, inclusive, lamenta um pouco da falta de experiência do elenco, principalmente para uma disputa de Série B. A gente lembra que o Sampaio está trabalhando aí para para dar continuidade no campeonato estadual, que foi interrompido na sua primeira fase, e também para estrear na Série B do Campeonato Brasileiro diante da equipe do Vitória, lá em Salvador, na Bahia, no dia 8 do próximo mês. A partida pelo Campeonato Estadual da retomada é contra o Imperatriz, no dia 1º de agosto. Então o Sampaio tem uma semana aí inicial de agosto bastante pegada, então o time vem trabalhando. O técnico reclamou um pouco dessa digamos, inexperiência do elenco, mas a gente lembra que ficaram no clube jogadores como o capitão Paulo Sérgio, o meia Eloy, que são jogadores experientes, jogadores que num passado participaram aí de uma campanha bastante vitoriosa do Sampaio, com acessos aí, 2 acessos seguidos para a Série C e Série B. São jogadores experientes, mas o Léo Condé, que teve uma passagem em 2015 muito boa pelo Sampaio, lamenta um pouco aí, digamos, essa falta de experiência no clube. O Sampaio, inclusive, voltando a falar dos testes para a Covid-19, o elenco e a comissão técnica também vão passar por mais testes aí durante esse período, até a retomada mesmo efetiva das partidas, que, como eu falei, dia 1º de agosto o Sampaio enfrenta o Imperatriz lá no estádio Frei Fã da Abadia, em Imperatriz, e no dia 8 encara a equipe do Vitória lá em Salvador, na Bahia, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar acompanhando aí se o Sampaio anuncia mais algum reforço diante dessa lamentação, digamos assim, do técnico Léo Condé. Fato é que o elenco está praticamente todo fechado, dispensou um time inteiro, contratou quase um time todo. Vamos aguardar para a gente também começar a analisar essas peças que estão chegando agora no elenco do Sampaio Corrêa. É isso aí, agora vamos falar de Maranhão Atlético Clube. Pois bem, como eu falei no bloco anterior, nós agora vamos falar do Maranhão Atlético Clube. O Maranhão, assim como o Sampaio Corrêa, voltou também aí com um protocolo sanitário desenvolvido por uma equipe médica comandada aí pelo técnico Daniel Neri, lá do CT Valério Monteiro, o CT do Maranhão Atlético Clube na Coama. O Maranhão Atlético voltou com bastante novidades. O presidente do clube, em uma live, o Robson Paz, anunciou a chegada de alguns jogadores. O atacante Betinho, bastante conhecido com passagem pela equipe do Palmeiras. Também anunciou o Juninho Arcanjo, jogador que já teve passagem muito boa pelo Motoclube. O Max se reforçando. A gente lembra que o Max vai ter apenas a disputa aí, a continuidade do Campeonato Maranhense, já que
não vamos ter a Copa FMF no segundo semestre, então o MAC se prepara exclusivamente para a disputa do campeonato estadual. Os jogadores, comissão técnica e funcionários do clube também passaram por testes aí para a Covid-19 e 10 pessoas foram aí detectadas com o novo coronavírus. Dentre essas 10 pessoas, 7 são atletas do clube, uma situação bastante delicada para o Sampaio. A gente lembra que o período aí de, digamos, de contaminação que a pessoa fica aí acometida pela Covid-19 tem um período de pelo menos 15 dias. A gente acredita que com esse período, no próximo mês, esses jogadores devem estar aptos a retomar. A própria diretoria do MAC anunciou que ninguém está em um estágio mais grave da doença, todo mundo com sintomas ali, digamos, moderado, todos foram isolados nas suas casas. O Maranhão Atlético Clube informou que esses jogadores e também quem não foi detectado vão passar por testes aí nas próximas semanas até a volta efetiva da equipe na disputa do campeonato estadual. E a gente ouviu o médico do clube, o Daniel Neri, falando um pouco desse protocolo que vem sendo adotado aí pela equipe do Maranhão Atlético Clube. Fala aí, Daniel. Estamos retomando aqui o Maranhão Atlético Clube as atividades. Eu sou o Dr. Daniel, sou médico do clube. Estabelecemos um protocolo de segurança para o retorno dos atletas. Os atletas eles foram amplamente testados com sorologia. Alguns atletas eles foram identificados como positivos, já foram afastados, colocados em isolamento domiciliar. E esses atletas são acompanhados pelo departamento médico do clube. Os demais atletas que deram negativo já começaram a parte de atividade física, entregue ao preparador físico. Esses atletas eles vão se submeter a regras rigorosas dentro do clube e na casa deles, que no caso é se isolar, manter sempre o contato de 1 metro com os demais companheiros, utilizar máscara, evitar apertos de mão e abraços, utilizar o gel sempre que possível. O material esportivo deles é individualizado, onde foi entregue para eles, para que não ocorra aglomeração dentro de vestiários. Então o atleta ele já vai chegar paramentado com o uso da máscara. E as reuniões, que são as reuniões de preparação técnica, serão em ambientes abertos, respeitando uma distância de 1 metro. Com isso, durante as atividades e durante o período de treino, ainda iremos testar novamente alguns atletas para saber como é que acontece, se eles estão apresentando algum sintoma. Temos um protocolo de entrada desses jogadores e departamento esportivo no clube, que no caso, todas as pessoas que tiverem acesso ao clube, eles terão a sua temperatura aferida, e se tiver uma temperatura acima de 37,5, esse jogador ele será encaminhado para uma unidade de saúde, ou se tiver sintomas gripais ou tiver tido contato com alguém com sintomas gripais. Esse jogador ele será testado e será encaminhado à unidade de saúde. E no demais são regras de higiene, né, que é lavagem de mãos com álcool, com água e sabão, não tendo troca de camisas nem de coletes. E com essas medidas, que são medidas básicas, a gente pretende ter sucesso aqui no Maranhão Atlético Clube. Como falou o Daniel aí, o Maranhão Atlético Clube desenvolvendo um protocolo sanitário que, inclusive, é bom a gente lembrar que a Federação Maranhense de Futebol já alertou que todos os clubes que vão disputar o campeonato estadual vão ter que apresentar os seus laudos médicos com os testes aí para a Covid-19 de funcionário, atletas e comissão técnica. Pois bem, agora a gente vai falar do retorno do Motoclube que retomou as suas atividades nesta segunda-feira. O Moto ainda não divulgou nada oficial sobre o seu protocolo sanitário, não divulgou teste de jogadores. A gente acredita que tudo isso deve ser desenvolvido durante a semana. O Moto vai divulgar também esses resultados, assim como o Maranhão Atlético Clube e o Sampaio Corrêa. O Moto que já vem anunciando alguns jogadores, anunciou o retorno do meia Gleicinho, que tem uma passagem muito boa com a camisa rubro-negra, mas a grande novidade do Motoclube para esse retorno é uma iniciativa inovadora no futebol maranhense. O presidente do clube, o Natanael Júnior, informou que o Motoclube pretende transmitir os seus jogos de forma independente no streaming, na internet. O Natanael Júnior falou sobre sorteio que o time vai fazer, imagens de treinos, vídeos de treinos e principalmente as partidas do Motoclube
A princípio, no campeonato estadual, a gente ainda não tem essa informação se também na Série D, por conta de direito de transmissões, a gente não sabe como isso vai ficar, mas fato é que o Moto está preparando uma infraestrutura de transmissão dos seus jogos através da internet. É uma proposta bastante inovadora, alguns clubes no Brasil já vêm tentando desenvolver com mais tempo. Aí o Atlético Paranaense, o Flamengo agora recentemente também tentou aí tá transmitindo as suas partidas pelo stream. O Moto parte na frente aqui no Maranhão e o Natanael Júnior falou com a gente e explicou um pouco mais sobre essa iniciativa inovadora do Motoclube. Fala aí, Natanael. Então, o Moto saiu na frente, né, no quesito que tem transmissões ao vivo, nesse modelo on demand, e de deixar claro que não estamos criando nada, não é nada de novo, já acontece aí em todo o mundo praticamente, e a gente correu para chegar primeiro, até porque é uma questão nossa, né, porque a gente sabe onde o carro está apertando, a gente sabe da deficiência que vai ser o campeonato sem público, então o Moto não queria ficar à mercê de decisões coletivas, até porque nas reuniões ali a gente viu que cada um está defendendo o seu, que é natural, então o Moto também, né, procurou defender o dele. E a gente sai na frente no Maranhão, né, com o propósito de entregar um mix de conteúdo para o sócio torcedor do Moto, né, e para o assinante, né, que vai comprar os jogos, que será um conteúdo exclusivo, né, a gente vai disponibilizar imagem de treino em tempo real, coletivas, né, entrevista com jogadores, notícias em primeira mão, sonoras, entrevista depois do treino, onde a gente vai dizer como é que foi ali a comissão técnica, enfim, jogadores, né? E sem falar a história de clube, né, promoções com camisa, com brinde do Moto, né? Paralelo a isso, né, trabalhando a venda dos jogos online com ingresso, né, virtual, que vai ser em torno de R$10, onde o assinante do Moto vai ter em primeira mão a compra do jogo, né? E outros clubes também quiserem assistir, né, com segurança, uma plataforma robusta, né, de porte nacional, que já trabalha com outras plataformas como o Live FC e o Dazan. E o Moto sai na frente com segurança nesse sentido, que acredito que vai ter uma boa adesão, até para o torcedor compreender que só ele, né, vai poder tirar o Moto, né, dessa situação e investir cada vez mais no clube. Pois bem, como falou o Natanael Júnior aí, a iniciativa do Motoclube agora para a transmissão das suas partidas via online pelo stream. O Natanael falou aí da infraestrutura que o Moto está preparando para essa iniciativa. Antes de eu me despedir aqui de vocês, galera, eu vou lembrando que alguns clubes do Maranhão estão com dificuldade para retomar as suas atividades. O Pinheiro, lá na cidade de Pinheiro, a prefeitura ainda não liberou as atividades esportivas, ou seja, o clube ainda não voltou. O Cordino lá em Barra do Corda na mesma situação. O São José de Ribamar aqui ainda não se manifestou sobre o seu retorno. E a equipe do Imperatriz alega que a situação lá na região tocantina aí da pandemia está bastante complicada ainda. O Imperatriz também lamenta dificuldades financeiras com essa paralisação e ainda também não deu ainda notícias aí, informações sobre o retorno da equipe aí do Cavalo de Aço, o atual campeão maranhense, para a preparação para a reestreia aí no Campeonato Estadual, a retomada, e também a estreia da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que a Série C vai começar também no início de agosto, ou seja, o Imperatriz está largando atrás aí das principais equipes que disputam o título do Campeonato Estadual. Vamos aguardar aí os próximos dias. Na próxima liga a gente traz tudo para vocês. Vou me despedindo. Quem puder, usa máscara, se proteja, proteja o próximo também. E quem puder também, fique em casa. Um abraço para todo mundo. Tchau!